Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor Tião Bittencourt, pastor titular da CBSI Veneza. Gostaria de deixar uma mensagem a todos os irmãos e irmãs, que está no livro de Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e os membros em particular. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Você faz parte de um corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Pai, obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor. Continue conosco falando através do teu Filho. Em nome de Jesus. Que o Senhor cresça e eu diminua. Em nome de Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E a igreja como o corpo de Cristo. E nós, o Senhor é o cabeça e nós somos os membros. Amados irmãos e irmãs, no livro de João 10:10, um corpo que tem vida. A Bíblia disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha a vida e a tenha em abundância. O Senhor disse: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Fora do Senhor não tem vida. Fora no Senhor não há vida, não há prosperidade, não há pensamentos. Se você pensa no Senhor, você pensa na vida, você pensa na prosperidade, você pensa na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua vida espiritual. Tudo tem que estar no Senhor. Em Efésios 2:2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem anda no Senhor não pode ser desobediente. Quem anda no Senhor não pode ser mentiroso. Quem anda no Senhor não pode fazer coisas que não agradam a Deus. Temos que ter unidade. As igrejas do Senhor têm que estar unidas. A igreja do Senhor tem que estar unida. Nós temos que falar aqui não é as igrejas, a igreja do Senhor. É a igreja. Nós somos a igreja. Aqui não fala no plural. Fala no singular. Nós somos a igreja. A igreja tem que ter um corpo em harmonia. Como é o corpo em harmonia? Está no Salmo 133. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Aqui não fala de desunião, briga, é cada um pensando em si próprio. No reino de Deus não há individualidade, é um contexto que fala que nós temos o ser nós, não é eu. O crescimento da igreja é nós. Quando eu penso individualmente, eu vou diminuir e nós vamos perder. Quando você pensa no Senhor, você vai crescer e você vai ver a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Um corpo tem que exercer atividade. Em 1 carta aos Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Tem gente que não quer fazer a obra do Senhor, quer fazer a obra dele. A obra não é sua. A obra é do Senhor. A obra não é minha, a obra é do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é em vão, não é no Tião, é no Senhor. No Senhor e Salvador Jesus. Não é em você, é no Senhor. Os membros do corpo de Cristo são um só corpo. Nós somos só um só corpo. Não tem vários corpos. Não tem plural, é corpo. O cabeça é Cristo. Nós temos um corpo
um cabeça, e não é vários, é um cabeça, que está diluído, está junto, em nome de Jesus, junto, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós andamos debaixo de cobertura. Em 1 carta aos Coríntios 12, 27, como nós lemos, diz, ora, vós sois do corpo de Cristo, e seus membros em particular. Nós somos o membro do corpo de Cristo, que é o cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Todos são úteis. Todos são úteis. Como está escrito aqui no livro de 1 carta aos Coríntios 12, 27 ao 31. Versículo 27. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. E em segundo lugar, profetas. E em terceiro, doutores. E depois milagres. Depois dons de cura, socorros, governos, variedades de língua. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo. Procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. E eu vos mostrarei, quem está falando aqui é o Senhor, não é eu. Eu mostrarei o caminho mais excelente. Então nós dependemos do Senhor para tudo. Somos dependentes do Senhor. A coisa mais interessante, amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, nós dependemos um dos outros. Nós dependemos de um dos outros. Em 1 carta aos Coríntios 12, 21, está escrito, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça ou os pés, não tenho necessidade de vós. Todos precisam de todos. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós somos uma família, e a família tem que estar unida no Senhor. Não podemos achar que somos melhores ou piores. Nós somos iguais perante o Senhor, somos tratados. Agora, a intimidade de cada um depende do que você está fazendo para ter essa intimidade. Se você buscar mais, você vai ter mais. Se você pagar um preço maior, vai ter um prêmio maior. Mas ninguém é melhor do que ninguém. Todos precisam de todos. O pastor precisa do levita, o levita precisa do pastor. O pastor precisa do apóstolo, precisa do bispo. O bispo precisa do pastor, precisa do diácono, da diaconisa. Todos precisamos de todos. E graças a Deus por isso. Todos são honrados. Temos que aprender a honrar as pessoas, valorizar, agradecer. Né? Tem muita gente que não sabe fazer isso. Eu sou eu, mais ninguém. Está errado. Tem que aprender a valorizar as pessoas, agradecer, pedir por favor, não gasta. Não atrapalha em nada. O livro de 1 carta aos Coríntios 12, 23. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos, muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honras. Muito mais honra. Agora, outra coisa interessante, meus amados irmãos, como conservar o corpo de Cristo. Pela nutrição, em primeiro lugar. Primeira, nutrição. Prepara uma mesa
prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Salmo 23, 5. Em Efésios 5, 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Como você pode odiar seu corpo? Como você pode odiar seu pé? Aí eu detesto esse pé, eu detesto esse olho, eu detesto essa boca, eu detesto esse nariz. Quando você odeia alguém, você está odiando o membro do corpo de Cristo. Quando você deseja mal para alguém, você está desejando mal para você mesmo, que você faz parte desse mesmo corpo. Eu não entendo isso. A pessoa que deseja mal, que o outro morra, então quer dizer que você morra, que ele está desejando a sua própria morte? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo com a ti mesmo. Efésios 5, 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes se alimenta e sustenta, como também o Senhor sustenta a igreja. O Senhor, a igreja só existe por causa do Senhor. Só existe igreja porque existiu o Senhor que morreu na cruz. Se o Senhor não tivesse morrido na cruz, a igreja não existiria. Se o Senhor não tivesse morrido na cruz, eu não existiria, você não existiria. Só existimos porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você lá na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando ao terceiro dia. Jesus morreu, mas ele ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Como conservar o corpo? Outra coisa, pela higiene. Irmão, misericórdia, tem gente que não gosta de tomar um banhozinho. Tem gente que não gosta, tem que valorizar. Você é templo do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 15, Evangelho de João 15, 3, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em Efésios 5, 25 ao 27. É muito interessante esse texto. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a como a lavagem de água, ou lavagem da água, pela palavra, para apresentar-se a si mesmo gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É a igreja, é você. Nós temos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Como conservar o corpo de Cristo? Pelo exercício. Em Hebreus capítulo 12, 1 e 2. Portanto, vós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vós também sois rodeados por tão grande nuvem. O pecado nos rodeia. O pecado tenta nos destruir. O pecado tenta atrapalhar nossa vida. Como conservar o corpo de Cristo? Pela renovação das células. Romanos 12, 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, não a minha. Efésios 4, 22 e 24. Que, quando ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. E vós renoveis o espírito da vossa mente, e vos
revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Como devemos conservar o corpo de Cristo? Pelo oxigênio. Atos capítulo 2, de 1 ao 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. Ou estava todo reunido no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som impetuoso, como um vento veemente impetuoso, como um vento pertemente impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados. Vou repetir o versículo de Atos, capítulo Atos 2, 1 e capítulo Atos 2, 1 e 2. 2, versículo 1. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa que estava assentados. Irmãos, que Deus abençoe sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua palavra, que seja para a glória do nome de Jesus. O Senhor abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Essa mensagem eu deixo para você. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fique com Deus.